Graças a Deus, gente. Tudo bem? Estamos aqui. Você que está no YouTube, Zoom, as nossas plataformas digitais, enfim. Seja muito bem-vindo. Estamos começando hoje mais um estudo bíblico, Direção Divina. Estudo esse inspirado no livro do pastor Craig Groeschel, da Igreja Life Church. Espero que seja edificante para a vida de todos vocês. Vamos lá. Pastor Craig Groeschel, sem dúvida alguma, tem sido um mentor assim da minha jornada pastoral, né, da minha peregrinação pastoral. Alguns pastores me inspiram, outros me motivam. E o pastor Craig, ele está nessa prateleira, né? É um cara que me inspira como pai, me inspira como pastor, me inspira como gestor, me inspira como líder. A história dele é uma história muito bonita, sem dúvida alguma muito muito especial, né? Poder trazer para vocês um conteúdo tão especial mesmo, né? Ao decorrer do ano de 2021, vocês são prova de que nós fomos bem densos, biblicamente falando. Somos bem densos, biblicamente falando. Tivemos 7 pecados capitais, né? Estudamos sobre as 4 estações da Bíblia, né? Criação, queda, enfim. E tantos outros estudos que eu quero acreditar que foram enriquecedores, porque senão vocês não estariam aqui comigo. Então, eu acho que não tem como a gente negar que foram estudos bíblicos. E é óbvio que esse estudo de hoje, que se começa, enfim, ele também é bíblico. Só que a ideia desse estudo, gente, é fazer vocês, de fato, virarem a página, né? A viverem aquilo que realmente Deus quer que vocês vivam em 22. Tem gente que vai para cultos e são muito abençoados, e glória a Deus, e choram, está tudo certo. Tem que fazer isso mesmo. Mas na segunda-feira a vida continua a mesma. Os mesmos vícios, na mesma zona de conforto, sabe? E pior, às vezes fica até religioso, né? Fica mais um crítico do que propriamente alguém que está afim de levar a sério o conteúdo, entende? Então, esse nosso estudo de dezembro, ele é muito prático, assustadoramente prático, entende? Óbvio que a Bíblia vai ser o nosso pano de fundo, todo o contexto, e em alguns momentos aqui vou estar citando, é óbvio isso, mas, em nome de Jesus, que vocês terminem assim, 21, potencializados assim a de fato a viverem um outro patamar, assim, entende? Um outro patamar de uma vida mais rendida a Deus, de uma vida mais altruísta, uma vida mais inspirada pelo Espírito Santo, tá? Então, espero, do fundo do meu coração, que tudo isso faça muito sentido para vocês. Fiquei sabendo que a procura por esse livro da história está altíssima, assim. Tem pessoas que nem conseguiram comprar porque já acabou, enfim. Isso é bom. Isso mostra que as pessoas querem realmente querem viver essa jornada com a gente, né? O livro se chama Direção Divina, o estudo, né, se chama Direção Divina, e aqui são 7 decisões que podem sim e vão mudar a nossa vida, eu acredito, né? As dicas de sempre, né? No primeiro encontro que é hoje, a gente vai fazer uma introdução e já vai trabalhar a primeira dica, né? No segundo encontro, mais 2 dicas. No terceiro, mais 2 dicas. No quarto,
mais 2 dicas e a gente fecha essas 7 dicas, tá? Eu não preciso ser muito inteligente para a gente compreender o quanto que 2020 e 2021 foram anos desafiadores, né? Anos de perdas, anos de muitas lutas, anos de muitos desempregos, anos de muitos fracassos, de muitas derrotas. E nesse tempo, né, de pandemia que ainda estamos enfrentando, quantas decisões nós tivemos que tomar, né, Cris? Quantas decisões? Quantas decisões? Decisões na área pessoal, decisões na área familiar, decisões na área ministerial, decisões na área profissional. No meu caso, como pastor, nunca imaginei viver isso, né? Eu que sempre, como pastor e como qualquer outro pastor, né? Tudo que pastor mais quer é gente dentro da igreja. Acho que pela primeira vez na história pós-moderna ou moderna, algum pastor no mundo tem que falar, por favor, não vão para a igreja, né? Então, decisões sobre abrir, fechar a igreja, distanciamento, inscrição, pessoas mandando mensagens para mim dizendo, pastor, tem lugar? Posso ir? Dá para me colocar? Sabe? E graças a Deus, só um parênteses, ninguém que pediu para a gente ficou de fora. Nós nunca dissemos não nessa pandemia para ninguém. Vou contar um segredo aqui, tá? Até naquele momento onde só estava eu, alguns voluntários e câmera, tinha irmãos que me ligavam, e vocês não sabem, e diziam, por favor, pastor, deixa eu ficar em alguma cadeira lá dentro. E eu deixava. Às vezes ficava 1, 2, porque eu sabia o quanto era importante. Para mim, entre aspas, estava sendo mais tranquilo em relação ao fato de ir ao templo, porque eu estava lá em todos os cultos. Mas quantos irmãos, carinhosamente, pastor, eu não estou aguentando. Eu prometo que eu vou entrar, eu vou ficar na última cadeira. Então, se alguém falar que fechamos com a porta, isso é uma mentira. Inclusive, teve uma jovem que nós estávamos naquele domingo, nós não apenas fizemos o culto ao vivo, mas nós gravamos para outros dias, estava aquela loucura, né? E grava culto para passar, nossa, meu Deus. Quando nós estávamos no meio da gravação, entrou uma jovem que ela pediu oração e eu comecei a orar e o diabo manifestou, sabe? O demônio se manifestou e nós oramos e Jesus libertou aquela jovem. Então, assim, gente, muita coisa aconteceu nos bastidores da ADAI e vocês não sabem 1/3 da missa, como somos evangélicos, né? Vocês não sabem 1/3 do culto. Então, dias difíceis, né? E todos nós, não somente pastores, mas todos nós, nas suas respectivas vocações, profissões, todos nós tivemos que tomar decisões diárias, assim, né? E, sem dúvida alguma, isso foi muito assustador. Então, falando de decisão, por mais que seja assustador, você acreditaria se eu dissesse que, olhem só, você está a uma decisão de mudar a sua vida para sempre? É muito louco isso. Você está a uma decisão de mudar a sua vida para sempre. O problema
é que muitas vezes a gente não sabe exatamente qual decisão é essa. Eu nunca imaginava que a decisão de paquerar uma menina dentro de uma igreja metodista, em 1999, resultaria, depois de 21 anos, da mulher da minha vida, com 2 filhos, e eu estaria dividindo a mesma cama com ela. Isso é muito doido. A decisão, eu poderia naquele dia simplesmente falar, não, não quero, ou ela poderia me dar um fora, estava mais propenso a isso. Né? Mas, pastora Vera, olha essa decisão. Uma decisão de olhar para ela e de falar, caramba, eu acho que ela vai ser a mulher da minha vida. Mas até então é coisa de adolescente, né? Eu tinha 15 anos de idade, gente. Até vergonha. Em 15 nada. 15. Em 99? A William também, era 15. Não, amor. 15, amor. Eu fui fazer 15 em fevereiro. Que Sangue de vergonha. Jesus tem poder. Eu tinha 14 anos, a Tati não tem vergonha. Eu com 14 anos de idade. Então, olha a decisão. E hoje, o quanto a nossa vida mudou, né? Impressionante isso. A decisão de ter estudado música, ou a decisão de aceitar que minha mãe falasse, filho, eu vou comprar um trompete para você. E você vai estudar, porque eu quero que você toque na orquestra. O quanto que ter estudado música com 10 anos de idade, com 11 anos já lendo partitura, o quanto isso ia me dar respaldo para eu ser um produtor musical no futuro. Então, eu estou falando aqui de decisões óbvias, de decisões simples. A gente podia falar de aceitar ou não um emprego, de começar uma faculdade. E por mais simples que essas decisões possam parecer, elas fazem com que inúmeras consequências reverberem ao longo de toda a nossa vida. Tem uma frase que eu gostaria que vocês anotassem, eu acho muito importante. Eu nem vi se está no e-book, mas de qualquer forma, anotem, por favor. Ela é uma frase do Albert Camus, né? Albert Camus escreve. Ela, nascido lá no comecinho do século XX, 1913, né, que ele diz o seguinte, que a vida é a soma de todas as nossas escolhas. A vida é a soma de todas as nossas escolhas. A nossa vida hoje, sem dúvida alguma, é fruto das pequenas decisões que tomamos lá no passado, né? Assim como peças de dominó enfileiradas, né? Ou seja, até as menores decisões que tomamos formam e vão continuar formando uma cascata de consequências que jamais vamos conseguir prever. Gente, é com muito orgulho que eu digo para vocês que a primeira crente da nossa família, pelo menos da parte da minha mãe, é a minha, posso chamar de tataravó, ou o nome correto, na verdade, seria triavó, né? Minha triavó Isabel. Ela morreu no dia que eu nasci, assim, eu não a conheci, e o velório era atravessar a rua, né? Ela morreu no Beneficência Portuguesa, se eu não me engano, e eu nasci no Hospital Santa Catarina. Então, atravessava a rua, você sorria, atravessava a rua, você chorava. Foi mais ou menos, né? Gente, se não fosse a minha tria-avó ter aceitado Jesus, a minha bisa não conheceria Jesus, a minha avó não teria aceitado Jesus, os meus pais não seriam cristãos, eu não teria sido cristão. Será que teria havido hoje Adai? Talvez vocês estariam hoje em outras igrejas, em outras denominações. Mas olhem só o que a decisão de uma senhora, que na época era uma jovem, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, mas a primeira escola bíblica
do estado de São Paulo aconteceu, primeira escola bíblica das Assembleias de Deus aconteceu na casa da minha tia-avó. E se não tivesse havido isso, né? Então, talvez o pastor Paulo Silas e a pastora Amara não teriam fundado o que a gente conhece hoje como Adai. Sem dúvida alguma, a nossa vida hoje é fruto dessa pequena decisão tomada lá no passado. E assim é com tudo que a gente vive. Só somos quem somos porque passamos pelo que passamos. Mas também só somos o que somos porque tomamos as decisões que tomamos. Todo dia, o dia inteiro, fazemos uma pequena escolha atrás da outra, e essas escolhas vão se acumulando, né? E aí vem aquela composição linda, como como um simples tapeceiro faz com as suas lãs, né? A gente olha por trás, vê muita bagunça, mas na hora que a gente vira, a gente percebe. E quem faz crochê? É isso? Tem muitas pessoas que fazem crochê. Pastora Vera faz crochê, não faz? A minha sogra também, né? Inclusive, minha sogra está fazendo umas coisas bonitas, hein? Então, coisa linda isso. A vida é assim, né? Então, o objetivo desse estudo não é ser coach. O objetivo desse estudo não é eu ser um palestrante. O objetivo desse estudo é fazer com que tudo que a gente viveu nesse ano, às quartas-feiras, a gente consiga canalizar isso em decisões práticas que farão, de fato, tudo aquilo que Deus deseja. Né? E é óbvio que tudo isso vai ter que exigir uma alta responsabilidade nossa. A gente não vai poder mais ficar culpando a nossa família. Ah, eu sou assim porque meu pai. Ah, não, eu sou assim porque meu tio. Ah, não dá mais para a gente ficar terceirizando, né? Entregando para o outro o protagonismo da nossa história. Sabe, eu acredito que nós precisamos escolher bem hoje para que Deus e a nossa disciplina venha de fato conduzir de onde estamos para onde a gente quer ir. Né? Exemplo, eu sonho com um casamento sadio, amoroso, seguro. Vai ter que ter muito trabalho. Não, eu sonho em ser um profissional bem-sucedido, eu quero ser o CEO da minha empresa daqui a 10 anos. Tá bom, filho. Então, vê qual é o CEO de hoje e veja quais são, qual é a rota. Não, eu quero ser um pastor, eu quero ser um líder de departamento, eu quero ser um GC, né? A gente precisa entender onde a gente quer ir. Um dos meus sonhos daqui a 3, 4, 5 anos, não sei, com a pandemia deu uma atrasadinha, né, nesse sonho, mas um dos sonhos que eu tenho é, num futuro breve, não pastorear mais o Ipiranga com a Tati. Eu quero continuar pregando no Ipiranga, a Tati pregando no Ipiranga, a gente quer continuar levando a visão da igreja. Sim, mas eu sonho em ter um casal de pastores cuidando mais próxima, de uma maneira mais próxima das ovelhas, assim como eu tenho em São Bernardo, assim como eu tenho em Colorado, para que eu e a Tati a gente consiga pastorear ainda melhor os pastores. Eu não consigo pastorear tanta gente. E eu tenho que ter humildade de dizer isso. Para isso, eu já estou vendo os jovens pastores, os jovens formados. E quando eu falo de jovem, porque esses dias eu ouvi uma crítica muito indelicada de uma pessoa. Ela disse: pastor, você só dá oportunidade para jovem. Eu falei: você está certo e errado. Né? Se você está chamando jovem a respeito de idade, você está errado. Se você está falando de jovem como espírito jovem, você está certo.
porque eu nunca delimitei a liderança da ADAI a mais jovens ou menos jovens, pessoas de idade ou não. Eu sempre fui defensor da integração das gerações. E essa crítica que essa pessoa fez, ela fez com educação, fez com ética. Então, fiquei chateado porque é uma inverdade, né? Eu não acho que para ser um líder de GC o cara tem que ter 50 anos, ou ter 80, ou ter 15. Acho que a pessoa tem que estar preparada, até porque tem gente com 70 anos que tem cabeça de 21. Assim como tem gente que tem 25 anos que tem maturidade de gente de 60. Entende? Então, eu quero deixar bem claro, se existe alguma dúvida, eu acredito na liderança. Eu acredito em pessoas com espírito jovem. Tem adolescente que parece mais velho que Matusalém. Entende? Agora, a DAI é uma igreja jovem de espírito, isso sim. Então, acho que ele estava certo nesse quesito. Uma igreja que está sempre se renovando, entendendo que o nosso melhor, né, está aí na frente. A gente precisa tentar compreender, né? É bem verdade que há exceções. Você fala assim, pastor, eu planejei a minha vida e não deu certo. Né? Às vezes a morte de uma pessoa querida, às vezes você, né, planejou, daqui a alguns anos vai acontecer isso, e acontecer uma tragédia. Tá bom, mas você fala, esse casamento tinha tudo para dar certo e não deu certo. Aqueles filhos tinham tudo para dar certo e não deram certo. Eu concordo, mas a gente tem que tratar as exceções como exceções. Mas, em geral, quando a gente coloca a meta aonde a gente quer chegar, se a gente se esforçar e com a graça de Deus, a gente chega. A gente chega. O problema é que a gente fica, muitas vezes, desculpa aí com todo respeito ao Zeca Pagodinho, mas a gente fica na teologia do Zeca Pagodinho. Se eu posso chamar de teologia, né? Mas eu vou chamar de ideologia, para os mais ortodoxos não brigarem comigo. A ideologia dele, deixa a vida me levar. E aí vai levando. A gente foi visitar uma família essa semana, aí nós entramos assim, é como se fosse um condomínio fechado, é um condomínio fechado, e já tinha toda a decoração de Natal, né? Aí eu falei para a Tati, Tati do céu, o ano acabou. Por isso que a gente tem que planejar, porque a vida está passando muito rápida mesmo. Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como pastores, como pais, como filhos, como empreendedores, a gente precisa colocar a mão na massa e colocar diante de Deus, porque sonhos não cabem em gavetas. Os nossos sonhos são muito grandes para ficarem em gavetas, entende? Eu gosto de pensar que a gente tem que começar. Essa é a dica do estudo de hoje. Comece. Não, eu já comecei dia 1º de janeiro. Comece hoje. Rodrigo, não dá porque já está tarde. Tá bom, vai começar amanhã, então. Você que está sedentário e precisa entrar na academia, não. Ei, comece amanhã. Você que está querendo fazer a leitura bíblica no ano, comece a leitura amanhã. Maria Robinson diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. Posso ler um glória a Deus aí nesse chat? Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. Parece óbvio, mas, gente, vamos pensar por um minuto. Tanto o passado quanto o futuro não existem. Hein, Celso? O passado não existe mais. As consequências dele, sim, mas o passado ele não existe mais. O futuro, tampouco. A diferença entre eles é que o futuro, apesar de não existir ainda, é possível mudar. E a gente tem que começar pequeno.
Vocês já me ouvem já há bastante tempo, que tudo que começa grande vira monstro. Comece hoje. Comece hoje. E aqui eu trago um texto de Zacarias. Olhem só. Zacarias 4, versículo 10. Não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Estas 7 luzes simbolizam os olhos do Senhor que tudo vem, em todo o mundo. Eu acho que é muito conhecido esse versículo para vocês, não? Não podemos, Júnior, desprezar os pequenos começos. Não podemos. Por quê? Deus tem que usar o profeta Zacarias para falar isso, porque o começo é desestimulante. É desestimulante, gente. Se você perguntar para mim hoje, pastor, qual é teu pique para ir correr? Meu pique, gente, eu já corri hoje de manhã. Se você me ligar agora, depois do estudo bíblico, só não deixa a Tati ouvir o que eu vou falar agora, mas se você me ligar agora, depois do estudo, né? Agora não. Fala assim, pastor, vamos correr na rua? Gente, eu já corri 15 quilômetros hoje. Se você me ligar de novo, eu saio para correr com você. Eu saio para correr com você. Por quê? Porque virou um hábito. Agora, quando eu comecei a correr, e aqui eu não sou nenhum exemplo de corrida, hein, gente? Eu sou um amador do amador do amador que tá achando que vai conseguir correr alguma coisa no fim do ano lá na São Silvestre. Mas, gente, quando eu comecei a correr, eu corria 1 quilômetro e já chegava com a língua de fora. Era desestimulante. Eu acho que eu corri quase 2 meses, apenas 2 quilômetros por dia, porque eu não aguentava. Mas teve uma hora, Celso, que eu não sei o que aconteceu. O meu corpo começou a liberar um negócio que eu não sei muito bem, que eu não queria mais fazer 2 quilômetros, eu queria fazer 3, eu queria fazer 4. Até falei para a Tati, né? Estou compartilhando isso porque eu estou em casa com vocês. E vocês sabem que isso para mim não é uma vaidade. Tem outros defeitos, esse não. Mas, meu, como é gostoso, né? Como é gostoso. Ontem mesmo, ontem antes de ontem, eu corri os 15 quilômetros. Aí eu tive ainda a pique de subir 16, como chama? 16 andares, né? 16 andares, é isso, 16 andares. Meu, como é delicioso, né? E aí, no meu caso, né? Eu ver a balança ficar minha amiga, porque ela era minha inimiga. Ela começou a ser minha amiga. Eu me lasquei, porque esses dias a gente levou os meus ternos. Por isso que eu estou usando terno toda hora, entende? Eu não usava antes, não é porque eu achava feia, é porque não cabia. E eu não tinha coragem de comprar, terno é muito caro. Por isso que eu estou usando terno. Tem gente que falando, nossa, pastor, agora não. É porque agora cabe. E eu fui fazer o ajuste esses dias, a gente gastou quase R$ 300 em ajuste. Você tem noção? Até a alfaiataria está caro, meu Deus. Então, assim, o que eu quero dizer? Tudo teve um começo. Foi muito delicado para mim. E aqui esse texto de Zorobabel é muito doido, porque foi um começo desestimulante. Para aqueles que não sabem, o povo de Israel fica 70 anos na Babilônia, ok? E nesses 70 anos que eles ficaram lá, Vanessa, eles ficaram na Babilônia e a infraestrutura de Judá, meu, imagina, né? A cidade ficou uma cidade fantasma, igual Chernobyl hoje, vai. Dá um exemplo aqui, né? Meu, você assiste alguma série sobre Chernobyl, dá medo, parece, é uma cidade fantasma, né? Então imaginem, um paralelo bem simplista, que Judá, na época que eles foram levados para a Babilônia, virou uma Chernobyl. Não tinha mais supermercado, não tinha mais metrô, não tinha mais igreja, não tinha mais pastor, não tinha ninguém. Que o pouco que tinha não fazia muita coisa, estava um caos. Tanto é verdade que 70 anos depois, Deus usa Ageu, Deus usa Zacarias, que são todos contemporâneos, tá? Profetas menores contemporâneos.
Deus usa Esdras, Deus usa o Neemias, né? Enquanto o Neemias vai fazer uma reconstrução física dos muros, Ageu, Zacarias, Esdras, eles estão tentando reconstruir a igreja, a fé das pessoas. E está tudo do zero. Então, imagine você, depois de 70 anos, né? Eu fico imaginando uma pessoa que foi para lá com 30, meu, tá voltando com 100 anos e chegar, não tem mais casa, não tem mais supermercado. Meu, eles literalmente tiveram que começar do zero. Então eles estavam nos pequenos começos. Por isso que Deus usa o Zacarias para dizer o seguinte: ei, povo, eu sei que está difícil. Eu sei que vocês não vão conseguir correr 15 quilômetros agora, mas comecem correndo meio quilômetro. Eu sei que vocês não vão ler a Bíblia, um capítulo por dia, mas comecem lendo um versículo. Eu sei que você que fala 10 palavrões por dia, você não vai conseguir se livrar dos 10. Fale 5. Você que não paga imposto na tua empresa há 10 anos, ok, eu sei que não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir limpar a moral da tua empresa, mas comece por alguma coisa. Então, assim, de pastor para ovelha, gente, de amigo para amigos que tem aqui, comecem hoje, ou no máximo comecem amanhã. O pastor Craig, olha só que maluquice, Tiago. O pastor Craig vem dizer que ele muda um hábito por ano. Muito louco isso. Aí você fala, nossa, mas um por ano? Em 7 anos ele já mudou 7. O problema é que essa nossa cabeça imediatista brasileira... Então, assim, não adianta você hoje achar que você vai virar o melhor crente, o melhor marido. Eu acho que você vai ter que começar por alguma coisa. E se eu posso dar um conselho, comece pelas prioridades espirituais. Entende? Desculpa voltar a esse assunto, mas a minha vida física é fruto de oração. Vocês acreditam nisso? Acho que sim, né? Eu orava pedindo para Deus. Falei, Deus, me ajuda. Eu não posso mais ser sedentário. Deus, me ajuda. Eu não tenho forças. Me ajuda. Quantas vezes em discussões calorosas com a Tati, eu ia colocar minha cabeça no travesseiro bravo com ela brava comigo, e até hoje a gente discute, tá, gente? Fica com essa cara aí que vocês acham que a gente vive com anjinho a vida, esquece esse negócio. Até hoje a gente às vezes briga. Gente, eu vou graças a Deus, né? Depois de muitos anos casados, a gente vai aprendendo. Mas é fruto de oração, dizendo, Senhor, eu não posso ser explosivo, caramba. Eu não sou explosivo com as pessoas na igreja, por que eu vou ser explosivo com a minha esposa? Não faz sentido. Eu ganhar o mundo todo e perder a minha própria casa. Então, assim, comecem. Não desprezem o pequeno começo. Assim como o povo de Israel, que chegaram e viram a cidade um caos. Deus está dizendo para nós hoje aqui, comecem. Não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início dessa obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Olha isso, é bonito, porque esse versículo nos ensina a respeito do estímulo do exemplo. É muito legal, né? Quando não apenas você se posiciona a fazer algo diferente, a um hábito importante, e você faz com que outros também exerçam hábitos importantes. É isso. Continuando, que a aula não acabou, não. Quem tiver curiosidade, lê Zacarias. Ele é um texto meio enigmático, mas com esse contexto que eu acabei de falar para vocês, vai dar certo. Sabe o que Zacarias fala também? Aquele versículo que a gente conhece muito bem. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E tem gente que usa esse versículo para, assim, né? Quem quer aceitar Jesus aqui? Aí o pastor está vendo que ninguém vai aceitar Jesus,
Aí ele fala assim, ó, não é por força nem por violência. E usa esse versículo para ele, tem nada a ver, tá? Esse versículo tem a ver com todo esse contexto que eu expliquei. Zacarias está falando para o povo o seguinte, ó, reconstruam, comecem, mas não forcem os outros a entrarem no ritmo que vocês estão. Não é por força, não é por violência, não é porque você está no estágio 5 de ler a Bíblia que você vai forçar o cara que nem no estágio 1 está e no 5. Esse é o contexto desse versículo. Para quem não sabe, é isso, né? E se quiserem comprovar, e devem comprovar, leiam o texto de Zacarias, né? Respondam honestamente, se alguém lhe pedisse que contasse a sua história, né, o que você diria? Com certeza, a nossa probabilidade é de contar os capítulos bons, né? A gente costuma maquiar os nossos defeitos e valorizar os nossos acertos, né? Tem momentos que nós somos Davi contra Golias, né? Mas tem momentos que a gente é Davi com Betseba, né? É jogo duro isso. É uma realidade. Mas o mais lindo da palavra de Deus é que tanto a história de Davi com Golias está escrito, como de Davi de Betseba também está. E a gente precisa encarar essa questão, né? E aí você fala assim, Rodrigo, mas é desestimulante eu pensar no que eu fiz de errado. Eu não tenho dúvidas que é desestimulante. Mas a gente tem que compreender como que a gente lidar com aquilo que passou, né? E entra um pouco daquele meu sermão que eu falei sobre Elias e Eliseu. Vocês se lembram? A gente tem que parar de ficar dando vida ao nosso passado. A gente tem que fazer churrasco dele. A gente não tem que enterrar. Não faz sentido eu enterrar os meus erros. Não faz sentido. Eu acho que se a gente não tivesse errado, talvez a gente não estaria aqui com essa capacidade de reflexão, né? Então, para você que às vezes fica desestimulado a dizer, caramba, será que ainda dá? Eu já estou com a minha idade avançada e tal. Idade avançada é um ponto de vista, né? Tem gente que está com 30 anos que já acha que está avançado, tem gente que está com 70 que acha que tem ainda muito para gastar. É. Mas seja você mais pessimista ou otimista, em nome de Jesus, nossa história não acabou. Não acabou. Essa é uma verdade que precisa invadir o nosso coração, né? Precisa invadir. Não importa o que a gente fez ou o que deixou de fazer. Mesmo que o drama, né, a dorsal da nossa vida não esteja do jeito que a gente quer, talvez você planejou aos 30 anos, já está casado, já está com 2 filhos, mas você está solteiro, o máximo que você tem é um sobrinho. Ei, em nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui, eu estou falando muito sério, gente. Eu quero profetizar aqui que o que você talvez não viveu em 30 anos, Deus pode fazer você viver em 1. Os sonhos que talvez você não conseguiu viver em 40 anos, eu profetizo que você pode viver em 6 meses. Eu estou falando muito sério aqui. Rodrigo, mas você tem base bíblica para isso? E não? Como que eu seria um pastor para falar de uma profecia se eu não tivesse base bíblica? Joel. Assim diz o Senhor, através de Joel: eis que restituo os vossos anos. Vocês têm noção do que é isso? Às vezes eu ouço aquelas músicas, restitui, eu quero de volta o que é meu. Gente, essa música, ela para mim, ela teologicamente, ela é um desastre. É um desastre. E aqui eu não estou julgando a intenção do autor, hein? Eu só estou falando que, para mim,
Ela é um desastre teológico. Eu cantei essa música há muitos anos. A melodia é uma maravilha. Só de eu ter cantado essa frase, você vai cantar ela até meia-noite, você pode ter certeza. Ela é um chiclete. Né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Gente do céu. Se tem uma coisa que eu não quero, é o que já foi. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. E aí, falam que a base bíblica dessa música é Joel. Meu, tá errado. Porque em nenhum momento Deus está dizendo que ele vai restituir o que o inimigo roubou. Não está escrito isso. Deus está dizendo, eu vou restituir os anos que o migrador levaram. Que o migrador levou. Então, a restituição de Deus para a nossa vida essa noite, ela é uma restituição do tempo, não é do que já se perdeu em relação ao objeto, relacionamento. Não, não, não. Deus está dando hoje anos novos, plantações novas, para colheitas novas. Ou você acha que o povo de Israel queria comer a uva que o migrador já tinha levado? Não faz sentido. Eu e a Tati já perdemos muitas coisas na vida. Pergunta para mim se eu quero essas coisas. Eu não. Quando eu olho para... Eu tinha um Onix, era um Onix? Eu tinha um Onix vermelhinho, quitadinho, abençoadinho, e a gente colocou na cabeça de trocar esse carro para um carro melhor. Aí a gente foi, compramos uma Tiguan. Uma Tiguan, acho que era 2000, sei lá que raio que era uma Tiguan mais cara. A Tiguan era mais cara, mas ela era mais antiga. Gente, eu tive um amor platônico por ela. Ao mesmo tempo que eu amava, eu odiava. O que eu perdi de dinheiro, um dia que para mim acabou. Aqui eu olhei para ela olhou para mim e eu disse, nós não nascemos um para o outro. Eu estava indo para a igreja pregar numa quarta-feira à noite, ela quebrou no meio da Anchieta. Eu olhei para ela e falei o seguinte, eu nunca tive problema com o meu Onix. E agora estou tendo problema com você. Eu parecia um doido falando com o carro. Eu falei, cheguei em casa, eu falei assim, a gente precisa vender essa coisa. Ok. Agora imagine se eu fico isso no meu coração, estou dando exemplo do carro, que é a coisa mais efêmera possível, né? Mas, não, em nome de Jesus, eu quero a minha Tiguan de novo. Eu quero que se lasque. Se Deus quiser me dar uma nova Tiguan, tá difícil, hein? Tá difícil, do jeito que os carros estão, sangue de Jesus tem poder. Acho que eu tenho que vender meu apartamento para comprar uma Tiguan hoje. Sabe? Então, às vezes a gente não vive o futuro. Acho que eu estou sendo prolixo, né? Mas eu vou falar mesmo assim, porque a gente fica esticando o nosso passado. Então a nossa história não acabou. Sabe? A nossa história não acabou. Eu, em nome de Jesus, falo isso para vocês. Por favor, abram a Bíblia aí, já que é estudo bíblico. Eu já estou indo para o término, tá? Mas abram a Bíblia aí em Jeremias 29:11. Para quem sabe de cor, melhor ainda. Mas para quem não sabe, por favor, Jeremias 29:11. E eu que achava que esse estudo não ia ser tão bíblico, né? Olha eu aqui. Estou falando mais de Bíblia do que nos outros. Jeremias 29:11. Eu já preguei esse texto no meio da nossa pandemia de 2020. Olhem só o que Deus está dizendo através da boca de Jeremias. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. Gente, isso aqui não é culto, não, mas por favor, assim, levantem as mãos, vocês que recebem essa palavra, por favor, me perdoem. É um assembleiano pecador que está pedindo isso.
Em nome de Jesus. O futuro que Deus tem para nós é um futuro de paz. Eu não estou falando que não é um futuro que vai ser um futuro fácil, eu não estou falando que vai ser um futuro livre, não, mas vai ser um futuro de paz. Nós não vamos perder a paz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode começar algo novo. Você pode começar algo novo. Você pode começar algo novo. Independente de como tenha sido a sua caminhada até aqui, mas a nossa caminhada até aqui, mas a gente pode começar algo novo. Quer um casamento restaurado amanhã? Comece plantando hoje, mandando uma mensagem. Comece plantando hoje, pedindo perdão. Quer uma vida próspera e frutífera amanhã? Comece plantando hoje. Deixa eu falar abertamente aqui. Pastor, eu não consigo ser um dizimista. Comece hoje. Pastor, mas eu estou devendo dízimo desde que eu aceitei a Jesus. Isso que o diabo quer colocar na tua cabeça. Esquece o que passou. O que você ganhou hoje? Foi R$10? Ou foram R$10? Já coloca no envelopezinho R$1 aí. O que passou, passou. Errou, peça perdão e acabou. Não espere janeiro entrar para falar, não, eu vou ser dizimista a partir de janeiro. É tudo que Satanás quer. É que você procrastine a tua vida financeira, que você procrastine a tua vida sentimental. Porque aí, se você deixar para janeiro, desculpa, gente, você não vai dar dízimo dia 1º de janeiro, você está comendo peru. Quando você abrir os olhos, você já está no carnaval. Quando você abrir os olhos, você já está no Dia dos Pais, Dia das Mães, sei lá, que março que tem. Aí acabou o ano. Acabou o ano. Aí fica, não, aí é igual emagrecer, né? Vocês sabem muito bem. Segunda-feira eu começo. Tem gente que faz isso com o dízimo e nunca começa. Tem gente que faz isso com a vida devocional e nunca começa. Sabe, qual é o nosso futuro desejável? Que história a gente quer que contem da gente, né? É a história que a gente precisa começar a escrever hoje. E aí, uma nova história vai exigir disciplina. A gente precisa reconhecer que a mudança que desejamos, né, para o futuro está normalmente no hábito que a gente precisa construir hoje. Seja uma independência financeira, seja maturidade espiritual, né? Tem uma frase do pastor Craig Groeschel, já é uma frase um pouco maior, mas eu vou para quem digita rápido, eu vou lá, vai. Né? Uma vida indisciplinada, eu vou falar lento para aqueles que gostam de anotar. Uma vida indisciplinada nunca conduz à produtividade ou progresso. Talvez a vida indisciplinada faça você se movimentar. Mas uma vida indisciplinada nunca vai fazer você progredir. Sabe aquele cara que trabalha pra caramba e nunca consegue ter dinheiro? Trabalha. Conhece aquele crente que vai pra igreja e nunca melhora no seu caráter? Uma grande parte dessas pessoas, elas são indisciplinadas. Por isso que se a gente não for intencional na construção de disciplinas e hábito hoje, no futuro as pessoas vão contar uma história de nós que a gente não gostaria de ler. Era meu plano, mas aquela velha história, né? Eu devia ter tentado mais. E se eu tivesse começado antes? Grave isso, para terminarmos, né? Grave isso no seu coração. Falar sobre disciplina é falar sobre uma simples verdade. Normalmente são as coisas que ninguém vê que resultam nas coisas que todo mundo quer. Isso aí é Craig Groeschel. Isso aí é Craig Groeschel puro, né? Esse cara é fera. E aqui eu trago para vocês uma frase. Em uma era onde o que é visto é celebrado, ainda pertencemos a um Deus que celebra o que não é visto, que é exposto. Faz sentido?
qual é a palavra de hoje. A cada quarta serão 2 palavras, né? Mas hoje é uma, para dar 7 certinho. Hoje a palavra de ordem para vocês quer ter uma direção divina na sua vida? A palavra de hoje é comece. 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 Comece hoje a ser um melhor pai. Comece hoje a ser um melhor esposo. Comece. Comece hoje a se alimentar bem. Né? Você que tem dificuldade na alimentação e fica comendo coisa errada todo dia à noite, que tal hoje você não comer errado? Não deixa para amanhã. Começa hoje. Para que pedir uma pizza hoje, gente? Em nome de Jesus, repreende essa vontade da pizza hoje. O estudo desse mês, ao invés de perguntas, a gente vai trabalhar com vocês ações práticas, tá? Então, para vocês tirarem esse estudo do papel, primeira ação, escolha uma área específica da sua vida, profissional, ministerial, familiar, acadêmica. Você é capaz de definir um futuro desejável para essa área. Que história quer contar daqui a 10 anos sobre essa área da sua vida? Esse é um passo de longo prazo, passo importante. Rodrigo, mais 10 anos. Gente, 11 de setembro agora, a gente comemorou, não é nem uma comemoração, né, mas a gente se lembrou das Torres Gêmeas. Né? Gente, dá para a gente acreditar que já passaram-se 20 anos que aconteceu esse troço? 20 anos! Aconteceu em 2001. A gente está em 2021. Será que a vida não está passando rápida? Será que é loucura a gente tentar? Não estou falando que você precisa fazer um planejamento detalhado. Aí é só aquele nível de loucura máxima, ok. Mas assim, daqui a 10 anos eu quero estar dando aula de teologia na faculdade Mackenzie. Né? Talvez é um projeto de vida para alguns. O que você vai ter que fazer para dar aula no Mackenzie? Vai ter que se graduar, depois vai ter que se pós-graduar, mas não adianta você começar com a pós-graduação, você vai ter que começar a fazer vestibular. Pode parecer uma coisa tão pequena e tão bobinha isso que eu estou falando, né? Mas o óbvio só é óbvio quando dito. Segunda ação, que disciplina você deve passar a aplicar agora para que a sua vida siga em direção ao lugar em que Deus quer que você chegue? Escolha apenas uma e comece. Termino com o versículo. Não menospreze o pequeno começo. Eu nunca imaginava que a primeira vez que eu subi um lance de escada me levaria à vontade de estar correndo 15K todo dia. Comece. Eu nunca imaginei na minha vida que é o dia que minha mãe me deu um trompete de presente me levaria a ser um produtor musical um dia. Acho que a Tati nunca imaginaria. Fala um pouquinho, amor, rapidinho do teu serviço. Com quantos anos você entrou? Acho que vale a pena. Eu entrei com 14 anos no consultório onde eu trabalho até hoje. Eu falei com a minha mãe na época, eu tinha 14 anos, estudava ainda, né, terceiro colegial, se eu não me engano, que eu estava. E aí eu queria comprar as minhas coisinhas. E os meus pais não eram tão bem de vida para comprar tudo que eu queria, tudo que uma adolescente estava pedindo, né? E aí eu falei, então eu quero trabalhar, eu quero poder comprar as minhas coisas. E aí eu falei para minha mãe, me ajuda a procurar emprego. E na frente da onde a gente morava, tinha um consultório odontológico.
E aí a minha mãe me levou até lá e falou: olha, vocês estão precisando de alguém para trabalhar? Minha filha quer trabalhar. E aí eles falaram que estava precisando de uma recepcionista. Aí a minha mãe falou: ah, então tá bom. Aí eu comecei a trabalhar como recepcionista e depois eles me contrataram como auxiliar odontológica. E aí a minha mãe foi uma das primeiras que falou assim: ixi, não vai dar certo. Porque eu não podia ver sangue que eu passava mal. Qualquer pouquinho de sangue que eu via, eu passava mal. E aí a minha mãe, ixi, não vai dar certo não, era melhor ela ter ficado como recepcionista. Mas lá eu me apaixonei pelo que eu estava trabalhando, pelo que eu estava fazendo. E aí Deus foi dando ferramentas aos meus pais e a gente conseguiu, com a ajuda de Deus, fazer a faculdade, uma faculdade que cara, né? Mas Deus deu graça da gente ter bolsa, enfim. E eu continuei trabalhando nesse consultório, estudando, fazendo a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu fui mandada embora, né? Como fala, carteira registrada. E aí para ser autônoma como dentista. E eu estou nesse consultório até hoje. Então ele foi o meu primeiro e único emprego. Não, nunca trabalhei em outro lugar. Eu tenho hoje 40 anos e eu trabalho lá desde os meus 14 anos. 26 anos, é isso? 26 anos. Jesus amado. Enfim, comece. Essa é a palavra de ordem hoje. Comece. Pai, obrigado. Tem horas que eu sinto saudades dos nossos cultos de quarta. Mas tem horas que eu sinto uma paz no coração por entender que a gente está no caminho certo ainda nessas quartas-feiras. Porque talvez não teríamos tanta leveza e tanto aprendizado se não fosse algo mais pedagógico como essa sala de Zoom. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter teus filhos e filhas que aqui estão. Tem algo que eu preciso começar hoje. A Tati precisa começar hoje. Que eu e ela possamos escolher. Teus filhos e filhas também. Seja na área espiritual, ministerial, matrimonial, física. Nos ajude. A palavra de ordem hoje é: comece. E ainda que seja delicado e desestimulante o começo, vamos começar. Não desprezaremos os pequenos começos, porque o Senhor já está vendo o nosso futuro. Mas esse futuro não é construído só com o Senhor. Nós também somos personagens da construção da nossa história. Então nos ajude. Em nome de Jesus. Que não possamos queimar ou enterrar o nosso passado, mas que possamos, assim como Eliseu fez, fazer churrasco dele. Porque passado não é para ser esquecido, mas é para ser ressignificado. Só somos o que somos, porque passamos pelo que passamos. Só temos o que temos, porque, de fato, escolhemos. Essas escolhas resultaram o que somos hoje e o que temos hoje. Obrigado pela vida do pastor Craig Groeschel. Ele nem imagina o quanto ele foi inspirado por ti para nos abençoar nesse dia. Não vamos deixar para amanhã o que podemos começar agora. Seja uma mensagem pedindo perdão, seja uma alimentação mais balanceada, seja uma oração com os nossos filhos, seja o nosso dízimo. Eu nem imagino onde a minha voz está ecoando agora. E que o Senhor possa usar esse estudo bíblico para algo muito relevante. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. É isso, gente. Tata, faz uma oração, agradecendo a Deus, por favor. Vamos orar, gente.
Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos que tivemos na tua presença. Obrigada, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está aqui, nos direcionando, que possamos começar. Que hoje seja essa palavra para nós e que vidas aqui possam refletir naquilo que o Senhor está chamando para começar, seja ministerialmente, seja na sua vida física, saúde, financeira, enfim, Deus, em qualquer área da nossa vida, que hoje a palavra de ordem é comece, que nós possamos entender e realmente colocar em prática. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, que possamos ter uma noite de descanso, de renovo, que o Senhor renove as nossas forças, para que amanhã nós possamos levantar e trabalhar e produzir, sermos produtivos e ainda assim, Senhor, olharmos ao nosso redor e enxergarmos as pessoas que passam por nós, onde nós devemos levar o teu amor. Traga pessoas até nós que não simplesmente passem, mas que a gente consiga fazer a diferença na vida dessas pessoas. Que seja uma quinta-feira diferente na vida de todos nós, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Falei demais pro meu tamanho. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe e que o Palmeiras pare de ganhar título. Viu, Rafael? Essa camiseta do Palmeiras aí. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.